Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para retornar ao seu lar, trazendo uma mensagem de esperança, otimismo e confiança. Como dissemos no nosso último programa, o tema abordado e estudado é a perda de entes queridos. No programa anterior, concluímos falando sobre a realidade do mundo espiritual, de onde iremos retomar a nossa conversa hoje. O programa Visão Espírita recebe com imensa alegria Edgar Tão, trabalhador e divulgador da Seara Espírita, microempresário. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado. O programa Visão Espírita também recebe hoje André Bordini, psicólogo, professor, divulgador do Espiritismo, trabalhador da causa espírita. Seja bem-vindo, André. E retomamos a nossa conversa, Edgar e André, de onde paramos no último programa, que estamos estudando a perda de entes queridos. E por que deste programa? Dando fundamentos e base, informações complementares e adicionais para quem enfrenta um desafio deste e como o Espiritismo pode ajudar a esclarecer e entender momento tão difícil. André Bordini, o mundo espiritual existe? Nós, espíritas, partimos do princípio da existência de Deus. E da existência de Deus, a partir dessa premissa, se não houver uma vida além da vida, uma vida além da morte, é como se nós negássemos essa própria premissa. Ou seja, ou Deus existe, né? Ou não existe vida após a morte. Então, uma vez que Deus existe, é preciso que tudo se engrene, tudo se perfaça num modelo de justiça, né, de eternidade, de direção ao amor, à felicidade, à luz. Então, naturalmente, nós acreditamos que depois desta vida existe uma outra vida, que nós chamamos de vida espiritual. Isso não é novo. No Ocidente, isso nos foi trazido lá dos pensadores, né, da Antiguidade, especialmente Platão, numa leitura de Sócrates, que falava do mundo das ideias. Então, Platão já falava, né, da existência de um mundo que é superior ao nosso e que era chamado de mundo das matrizes. Podemos dizer mesmo, do ponto de vista espírita, que o nosso mundo não é um mundo original, ele é um mundo de transição. Né? A origem, nós temos uma origem espiritual e transitoriamente estamos passando pela matéria. Então, nós nem partimos da matéria e nem chegamos na matéria. A matéria é sempre uma transição entre um ponto de partida, que é espiritual, nós temos uma natureza espiritual e temos um destino divino e espiritual também. Né? Então, o mundo das formas é apenas um mundo temporariamente plástico no qual nós mergulhamos, nós nos projetamos em forma de humanos, né? Nós somos espíritos encarnados, que somos os homens, né, do mundo. Em algum momento temos que partir. Então acreditamos sim nesse retorno a um mundo de origem, que é o mundo espiritual. Edgar, me lembro que no nosso último programa nós conversávamos sobre esse mundo espiritual e você citou, né, citou o livro Nosso Lar, citou o filme Nosso Lar, e isto de uma forma levou para a sociedade em geral não espírita, né, uma ideia, uma imagem de como poderia, ou como é, ou como se realiza o mundo espiritual. Esse mundo espiritual ele foi minuciosamente detalhado em sua forma
correlacionada com o plano material que nós temos, por toda uma obra do espírito de André Luiz, né? André Luiz dá detalhes desta realidade espiritual. Que ideia, que caminhos, o que nós podemos oferecer ao nosso participante que está nos assistindo em casa, de ideia que ele consiga entender mais minuciosamente ou detalhadamente de como é esse mundo espiritual? André, falávamos no programa passado que o mundo espiritual se apresenta de maneira mais organizada e com uma organização igualmente social, tal qual a nossa própria. Você apresenta as questões do filme e do livro, que foram ambos os iniciadores, vamos dizer, os apresentadores dessa ideia de um mundo pré-existente ao nosso. E que, sendo também socialmente organizado naquela situação especial, ele se apresenta com as variáveis, os elementos sociais pertinentes àquela realidade espiritual ali focada. Naquela situação em especial, nós vamos identificar espaços de aprendizado, de convivência, tal qual similares aos nossos próprios aqui na Terra. Ou seja, escolas, bibliotecas, trabalho. Essa ideia de um mundo espiritual parecido com o nosso, lembrando mais uma vez que a Terra, antes de tudo, é uma cópia imperfeita da realidade espiritual, já que ela é pré-existente, nos inquieta. Porque imaginamos muitas vezes aquela ideia de fruição, de gozo paradisíaco uma vez no céu, ou ainda aquela outra de sofrimentos atrozes e eternos uma vez no inferno, a depender da destinação e da própria natureza do indivíduo. Então a ideia de um mundo espiritual organizado, com demandas próprias, com necessidades de trabalho para todos, respeitando aptidões e tendências, inclinações, com residências, com hospitais, enfim, de uma maneira geral, absolutamente igual e parecido com o nosso, é ainda inquietante, né? O fato é que, independente das nossas expectativas e projeções, haverá de existir um local, um espaço depois desta vida, para que a nossa própria vida se dê em continuidade. O aprendizado do espírito ocorre em todas as suas expressões. Não poderia ser diferente, portanto, ele não ocorrer do ponto de vista post-mortem, depois da nossa vida física, portanto. Temos uma casa, temos para onde ir, temos onde ficar, né? A realidade do mundo espiritual nos dá essa condição. Nos dá essa esperança, né? Esperança. Porque há pessoas que não têm, né? Então, assim, posso? Lógico. Né? Assim, a propósito da fala do Edgar, nós estamos comemorando os 150 anos de publicação do livro Céu e Inferno, cuja temática é justamente essa, né? As penas e gozos futuros e a justiça divina segundo o Espiritismo. E lá mesmo no livro do Céu e Inferno nós temos comunicações de espíritos de diferentes categorias, ordens, em diferentes condições de bem-estar, de humor, de felicidade, de infelicidade, de sofrimento. Quando se fala da obra do André Luiz, a obra do André Luiz, ela não é inédita, nem na doutrina espírita, nem na literatura cristã. Quando Sócrates fala e Platão registra, né, a ideia de uma vida superior e etc., nós temos no Ocidente essa primeira descrição. Mas no cristianismo, há um livro importante de Santo Agostinho, de Hipona, chamado Cidade de Deus, em que ele, né, que é o pai da patrística, que é a filosofia cristã antiga, ele fala e descreve como seria, não é, dogmaticamente ainda, uma vida no mundo, né, no além. Naturalmente, o próprio Chico já dizia que esses
grandes nomes do cristianismo eram fundamentalmente médiums. Ele fala, inclusive, no programa Pinga Fogo, quando eles falam de Sócrates, Platão e etc., né? Ele fala assim, e quem pode nos garantir que eles também não eram médiums, que traziam essas informações? Depois nós tivemos a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, que a partir da ideia predominante, então, das oito camadas, né, celestes, etc., ele vai contando em cada uma como era e etc. É lógico que a partir, né, de um modelo cultural presente naquela época, mas também é uma obra que se pretende descrever como seria o mundo no além. E nós tivemos médiums dentro da própria Igreja Católica que se notabilizaram por dar informações sobre determinadas pessoas que estavam no além. Há um livro muito interessante, publicado, se não me engano, pelo IDE, Instituto de Difusão Espírita de Arara, se chama Mediunidade nos Santos, de autoria do Clóvis Tavares, em que ele vai pensando elementos biográficos. Santa Catarina de Siena recebia cartas de pessoas querendo saber se os parentes estavam no inferno, se estavam no paraíso, e ela realmente, às vezes, conseguia receber, olha, estou vendo isso, estou vendo aquilo, né? Santa Margaria Lacoque, João Bosco, Sampio de Montpietralcina, são vários médiuns que circularam na história da Igreja Católica anterior ao Espiritismo e que também já falavam de uma sobrevivência da nossa singularidade, né? Só que, naturalmente, visto como milagre, mistérios da fé, né? Questões assim, paranormais, etc. Na literatura espírita, nós tivemos um médium que anda muito esquecido, que foi um médium português que veio para o Brasil, chamado Fernando de Lacerda. Ele escreveu 4 volumes, ou 5, se não me engano, que foram intitulados Do País da Luz, em que ele traz notícias muito antes do Chico Xavier, em que essa obra é publicada até hoje pela FEB, do País da Luz, que ele traz informações do mundo espiritual. E todos os pesquisadores anteriores ainda, né? Então nós temos o Céu e o Inferno, por exemplo, que é uma descrição antes do Nosso Lar. Nós temos o Fernando de Lacerda, nós temos De Perrance, nós temos Amália Domingo Soler, na Espanha, nós temos as pesquisas de materialização, né, com o William Crookes, com o Oliver Lodge, com o Cesare Lombroso, enfim, e que falavam já, né, os espíritos traziam informações, inclusive alguns detalhes do mundo espiritual. O Leon Denis fala sobre isso no livro No Invisível. Há todo um capítulo falando só sobre as condições do mundo espiritual. E a Ivone Pereira tem um livro chamado Devassando o Invisível, que tem alguns momentos em que ela também fala disso. Quando o André Luiz chega, ele chega com uma novidade que é aproximar esse mundo espiritual da nossa realidade. Sim, com minudências, né? Ainda mais detalhadas. Agora, evidentemente que a gente precisa tomar um cuidado para não achar que a gente vai desencarnar e vai automaticamente para o nosso lar, para uma cidade parecida. Isso aí vai depender do nosso merecimento, da nossa consciência. Porque o Emmanuel diz que a desencarnação não opera nenhuma mudança fundamental. A desencarnação em si não opera nenhuma transformação fundamental do que nós somos. A gente adentra o mundo espiritual exatamente nas condições espirituais e morais em que a gente se encontrava. Sim. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante é a gente aprender que isso não é importante. Que o nosso desafio não é descobrir como é o mundo espiritual, não é ficar esperando o que vai ser. Nós temos que cuidar do hoje. O Cristo está lá no Evangelho. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Desencarnou, como vai ser? Não sei. Vai depender de cada um. Às vezes eu acho que eu vou ficar muito bem e não vou. E às vezes o outro que acha que vai ficar muito mal tem méritos, tem conquistas suficientes para adentrar um mundo cuja mente projeta, né, elementos mais confortáveis no mundo espiritual. A proposta do programa Visão Espírita é levar
para você, telespectador, a amplitude do conhecimento espírita e, com isto, você fazer a sua análise, fazer a sua reflexão, tirar as suas conclusões acerca do que pode e do que deve te ajudar no entendimento desta vida de cá e de uma vida de lá. Ocorre muitas vezes, André e Edgar, e lembrando que nós estamos falando da perda de entes queridos, é que nós convivemos aqui com as pessoas que amamos, mas o fato de as amar representa também que nós cuidamos, gostamos e queremos para elas o melhor. Mas nem sempre elas querem para elas o melhor. Fazem suas escolhas e isto tem as suas consequências naturais. É lógico que o fato de acenar com um porvir duvidoso, um porvir incerto, de como este ente querido poderá enfrentar ou o que ele irá enfrentar, de alguma maneira deixa aqueles que aqui ficam preocupados, ansiosos, tal qual uma mãe que vê um filho sair de casa para estudar fora, ela quer saber como é que ele está lá, o que está acontecendo, como é que vai ser, para que ela possa se sentir confortável e segura do que está acontecendo. Então, essa realidade do mundo espiritual, como o André colocou, abrindo toda esta abrangência, mostra que ela é antiga, preexiste e ela está aí posta para todos nós. Pergunto para vocês, o espírito, na realidade material, ele tem as sensações e as reações instantâneas dessa vivência. Então ele faz aqui, ele sente. Ele come um alimento impuro, ele vai ter problemas fisiológicos. Então ele tem as sensações daquilo que ele faz. Ele leva isto também para o plano espiritual. Como são essas sensações? Como são os reflexos disto para ele, espírito? Uma vez que ele não tem mais o corpo físico. Edgar. André, Kardec elabora uma importante reflexão nesse sentido, no chamado ensaio teórico das sensações, das percepções dos espíritos. E ele ali, naturalmente, procura nos apresentar como seria essas sensações, considerando que o espírito perde o sensorial. Ou seja, perdendo o corpo, como estas impressões seriam para ele assimiladas, não é? É evidente que nós não podemos, nesse momento, abordar esse ensaio com detalhe, mas apenas para considerarmos que a transição de um espírito entre o plano material e o plano espiritual, em decorrência, mais uma vez, do fenômeno biológico da morte, ela se dá com características peculiares à natureza e à vida do espírito. É bem verdade que ele experimentará sensações muito próprias e peculiares, sobretudo evidenciando as suas preocupações primeiras, ou as suas preocupações últimas, ou aquilo que de fato o espírito acabe se entregando. E de alguma forma, por exemplo, nós não podemos achar que isso é uma condição única para todos que vão desencarnar, esperando esse desencarne desse ou daquela forma, a percepção desse ou daquele jeito. Há espíritos que desencarnam em profunda lucidez, absolutamente conscientes. Outros tantos, que a grande maioria, passam por um torpor de tempo indefinido e também de experimentações muito próprias. Ainda assim, os espíritos vão vivenciar, vão experimentar estas sensações todas, a depender mesmo da sua ligação com a matéria, da ligação e do envolvimento com a espiritualidade e assim por diante. O fato é que eles experimentam alguma coisa, não é? Muitos perguntam, sim, e alimentos no plano espiritual? André Luiz especula muito ali sobre essas questões, outros tantos falam a mesma coisa, mas lembremos, inclusive do nosso lar, a confusão que acontece lá por conta da diminuição da carne, não é? Da restrição do alimento com a carne,
Que carne é essa, por exemplo, que é referida no nosso lar especialmente? Evidente que são questões ainda muito sensíveis, mas também entendemos que talvez elas não sejam aquelas mais importantes para o momento, né, André? Que quando nós falamos de plano espiritual, de vida espiritual, ocorre que em determinada circunstância todo mundo idealiza algo. Ao longo do tempo isso foi construído. Agora nós estamos apresentando contribuições nesta construção. E falamos de sensação, falamos de emoções. André, o espírito desencarnado sente dor? Então, na verdade, a gente volta àquela premissa, né? Se o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, naturalmente, não é o espírito que vai sentir coisas que o corpo sente. É o corpo que sente coisas que esse espírito, que é a matriz, que é a forma, que é a fórmula, que é o projeto original, sente. Então, por que espíritos evoluídos têm cada vez menos necessidade de reencarnar? Porque a reencarnação seria muito grosseira para eles. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente sente aqui, o espírito também vai sentir. Porque há entre a essência, a singularidade, isso que nós somos, que não tem como definir, que é o espírito, o perispírito, que foi uma palavra criada por Allan Kardec, né, a partir de uma analogia entre o perisperma, que envolve a semente, né, e esse envoltório semimaterial, embora semimaterial seja estranho também, mas mais sutil, né, que daria condição de espírito se manifestar no éter, né, no mundo, enfim, né, o perispírito, ele é de uma complexidade do ponto de vista sensorial muito maior do que o próprio corpo. Então, aquilo que para a gente demora a chegar, porque a gente tem o filtro do corpo, para o perispírito é muito mais imediato. Então, espíritos menos evoluídos, espíritos mais grosseiros, mais densos. Espíritos mais evoluídos têm perispírito, inclusive, mais sutil e etc. Sem dizer que essa complexidade, ela leva a uma experiência que os estudiosos chamam de sinestesia. Então, os espíritos contam, relatam, que há experiências sensoriais muito complexas e que se intercalam. Então, no livro No Invisível, por exemplo, o Leon Denis fala disso, né? A mensagem do espírito Chopin, no livro Devassando o Invisível, da Ivone Pereira, também fala disso. Por exemplo, os espíritos conseguiriam sentir, por exemplo, o som das cores, o perfume dos sabores, né? Conseguiriam ver a cor, né, das texturas. Então, assim, é tudo misturado, cor, sabor, som. Essas percepções no mundo espiritual são muito mais aguçadas e complexas. André, eu vou pedir que você, por favor, continue do ponto que você parou no nosso próximo programa. Será um grande prazer. Prezado telespectador, estamos chegando ao final do Visão Espírita, lembrando que a proposta é estudar a perda de entes queridos e a construção de um argumento, de uma orientação, de um estudo baseado no Espiritismo, para abrir os horizontes e as reflexões. Muito obrigado pela sua atenção, muita paz ao seu lar. Perdi um filho há 1 ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem
revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.